No programa de hoje eu vou receber aqui o novo presidente do DCE, o Diretório Central dos Estudantes da Univale. Quem está aqui no Cafezinho A2 é o Arthur Leite. Senhoras e senhores, o Arthur foi eleito com grande parte dos votos em relação à outra candidata. Ele é da chapa 2, Estudantes Unidos, não é verdade? Exatamente. E muito obrigado pela tua presença aqui no programa. É a tua primeira entrevista aqui na Univale? Na Univale, sim. Então vamos desvirginar-se. Exatamente. Ei, primeiro eu vou começar te perguntando exatamente o que eu perguntei para a Ronise, que era a presidente do ano passado. E tem muita gente que não sabe até hoje, mas tudo bem, a gente explica, a gente está aqui para explicar, né? Exatamente. O que faz o DCE, o Diretório Central dos Estudantes? Para que ele existe e qual que é o trabalho de vocês lá? Sim. Ele existe para o quê? Para o acadêmico ter voz. Hoje são implantadas diversas atividades, diversas coisas para o acadêmico. Ele tendo oportunidade, então, por intermédio do DCE, está mostrando interesse, apresentando alguma proposta, algum trabalho, algum projeto, e o DCE, então, está encaminhando para a reitoria, coordenação de curso, para estar podendo executar o determinado projeto, qualquer outra coisa que ele venha apresentar e seja interessante para estar colocando em prática. Fora do DCE, fora da Univale, você tem envolvimento político? Quer dizer, você é um cara politizado, você é afiliado a algum partido político ou não? Eu filiei há pouco tempo num partido político, 1-2 semanas, por conta de estar admirando um determinado movimento desse partido, que é o movimento Reinventar, que é um movimento que vem lá de trás, através de Darcy Ribeiro, e que nos trouxe, então, uma ideia diferente desse movimento estudantil. O porquê desse movimento diferente? Por ele ser visto por muito maus olhos, até mesmo pelos acadêmicos. E quando na implantação literal, assim, inteira de um partido político da universidade, nunca transpareceu aquela verdadeira vontade de estar representando o acadêmico. E hoje acontece diferente através desse movimento, que está se modificando, está ressurgindo e que está querendo aparecer a âmbito nacional e até mesmo municipal, para que as pessoas consigam, então, estar mostrando sua vontade de fazer. Tá, mas esse teu partido aí não tem ligação com o DCE e não terá, é isso? Não, exatamente isso. Até mesmo porque filiado ao mesmo só tem eu, entendeu? Não. Aliás, que a gente fala de DCE, mas na verdade tem toda uma equipe da chapa, né? A Sim. chapa 2, Estudantes Unidos. Você é o presidente lá, mas tem toda uma galera, né? Exatamente. Quantas pessoas mais ou menos trabalham nessa chapa? Hoje, na executiva da chapa, a gente conta com 7 pessoas. Essas 7, então, que cada uma tem o seu cargo específico, na qual exige o estatuto do DCE. Presidente e vice, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro e comunicação e eventos. Então, assim, essas são as funções distribuídas pela executiva da chapa. Aí nós temos, então, também as diretorias, que aí tem outras diretrizes. Por exemplo, na comunicação e eventos, o DCE vai promover o evento X. A comunicação e eventos, que hoje é da Gabriela Lickfeld, ficaria, então, com uma diretoria ligada a ela, assessorando e ajudando a, então, conseguir promover o evento, fazer o evento, executar o mesmo, no caso. Ô Arthur, o DCE já teve eleições bem conturbadas. Eu lembro quando eu cheguei aqui na Univale, em 2013, e foi exatamente, eu acho que foi esse o ano que tiveram que chamar a polícia Sim. aqui, porque não queriam deixar lá o espaço, né, Exatamente. do DCE. E como é que tu avalia a eleição desse ano? Foi tranquila? Você achou que ia ser mais pesada? Sim. Como é que você lidou com essa... Porque deve ser um grande estresse, eu imagino que seja, né? Porque é uma briga, é uma disputa entre duas equipes, né? Duas chapas. Sim. Pelo poder, Exatamente. que é a política. Então como é que foi pra ti? Pra mim foi tranquilo. Tanto que quando a gente recebeu comentários, numa conversa com o reitor, conversa com representante de centro, conversas com coordenadores, todos eles falaram bem dessa eleição. E a última também foi uma eleição boa, que nada aconteceu assim de tenebroso. Exatamente.
Essas eleições que tiveram tantas brigas e determinadas coisas assim que acabou implicando em até mesmo um repúdio da própria reitoria e de coordenação de curso, foi porque havia um envolvimento, eu acho, muito externo e pouco interno da universidade. Coisa que aconteceu diferente esse ano. Hoje nós trouxemos acadêmicos como apoiadores da nossa chapa. Hoje nós trouxemos pessoas que querem fazer valer a gestão do DCE. Porque uma coisa que eu falei para o grupo foi a seguinte assim, eu não me vejo melhor ou com um currículo muito melhor do que qualquer um aqui que está presente hoje. Mas eu vejo a minha vontade superior à de outras pessoas que estão buscando pelo pleito. Então, aqueles que quiserem vir então para nos ajudar, nos apoiar na eleição, eu acredito e peço para que então tenha a mesma vontade e gana de vitória do que eu e de posterior, se possível, uma vitória, tá então fazendo valer essa nossa vitória, buscando pelo melhor, entendeu? Foi mais ou menos isso que eu passei para o pessoal e transpareci para todos. E é isso que a gente está buscando então nessa gestão 2015-16. As eleições do DCE geralmente acontecem lá por abril, não é verdade? Isso. E esse ano aconteceu mais tarde. Eu queria saber por que aconteceu mais tarde esse ano, o que impediu de ter acontecido em abril, quais foram aí os problemas que vocês tiveram? Assim, isso aí começou com o seguinte, quando a gente chama, o DCE chama para fazer uma eleição, tem que ser feito o CRB, que é o Conselho de Representante de Base, e que aí então são chamados esse grupo e dali é eleita a comissão eleitoral. Cada centro elege uma pessoa para estar fazendo parte da comissão eleitoral. Algumas dessas reuniões que foram marcadas, elas foram adiadas por não estar presente a pessoa que ia conduzir a reunião, por não estar apto a estar aí numa outra oportunidade. A pessoa que ia conduzir não sabia, não recebia essa notícia de que ia acontecer, e aí foi sendo adiado. E aí aconteceu no mês de junho, que acabou até implicando acabou complicando para o próprio acadêmico. Por quê? Quando acontece no mês de abril, é um tempo mais confortável para a própria gestão que vai assumir, por conta de determinadas coisas. Por exemplo, quando uma outra gestão assume, ela tem um compromisso de estar o quê? Está trazendo benefícios para o acadêmico. Voltar com o serviço de carteira de estudante, trazer outros benefícios que sejam, para que então, por exemplo, no meio do ano, nas férias de julho, o acadêmico tenha uma carteira de estudante em mãos, tem alguns benefícios a serem usufruídos naquele tempo de férias, e que hoje foi um impeditivo para a nossa gestão. E que, por exemplo, a gente vai mudar a confecção da carteirinha de estudante, vamos mudar a empresa que vai estar nos fornecendo. E aí, tudo gera em torno de uma questão burocrática e tudo mais. E aí o que acontece? A gente não pode fazer isso da noite para o dia, porque pode estar prejudicando o acadêmico no futuro. A gente tem que fazer tudo de acordo com a legalidade. E aí a gente trazendo, então, um serviço da noite para o dia pode estar prejudicando ele. Aí então essa nossa indignação por ter pego nesse prazo ali não muito benéfico para a gente, mas que já serve de uma forma de explicação essa entrevista para explicar para o acadêmico então por que então o DCE não está apto nesse momento para estar confeccionando a própria carteirinha. Você acredita então que houve uma falha na comunicação, é isso? Também. Ali deles? Também. É difícil assim falar porque a gente não estava presente na gestão deles, não sabia pontualmente o que estava acontecendo. Mas foi uma falha que aconteceu e que não foi benéfica para ninguém. Aconteceu de uma forma que ninguém esperava e assim foi sendo adiado e prejudicando até mesmo as pessoas que queriam estar participando, porque ficou o final do semestre, prejudicou diversas pessoas, porque precisa fazer a campanha eleitoral, precisa estar ativo na campanha e aí acaba prejudicando bastante gente, entendeu? Vamos esclarecer algumas coisas então nesse programa. O DCE tem algumas dívidas. Tem. Ano passado a Ronice falou, e a gente falou aqui da dívida tentação do mate, né? Aquela lanchonete. Como é que tá essa dívida? E fora a dívida do tentação do mate, tem outras dívidas? Eu vou pedir para você segurar a resposta, porque eu preciso fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Hoje eu estou recebendo aqui o Arthur Leite, ele é presidente do DCE.
o Diretório Central dos Estudantes aqui da Univale, pela Chapa 2, Estudantes Unidos. Quando eu voltar, ele vai responder a pergunta sobre as dívidas e também a gente quer falar sobre política, sobre a gestão, a nova gestão do DCE. O papo aqui tá, como sempre, muito legal. Você não sai daí, que o Cafezinho 2 volta já. De volta com o Cafezinho 2 e hoje eu estou conversando com o Arthur Leite, ele é presidente do DCE, o Diretório Central dos Estudantes, eleito há pouco tempo pela Chapa 2, Estudantes Unidos. E no último bloco eu falei que a gente ia esclarecer algumas coisas aqui, né? Como, por exemplo, as dívidas do DCE. Ano passado, a Ronise, a presidente do ano passado, esteve aqui no programa, a gente falou da dívida do Tentação do Mate, a lanchonete do Tentação do Mate. Eu quero saber como é que está essa dívida e se fora essa dívida do Tentação do Mate, tem outras dívidas, o DCE ou não? Bom, a questão do Tentação do Mate não é nenhuma dívida com Tentação do Mate. Tentação do Mate, o valor que é pago de aluguel dele, hoje ele é desviado para pagar uma dívida que o DCE fez anteriormente, que foi com um evento que trouxe um show nacional e que não teve a amplitude que a gestão esperava. Parece que o show ia ser num local aberto, e aí no dia choveu, o pessoal não compareceu e acabou levando prejuízo. E aí ficou aquela dívida durante um tempo, acumulando juros e tudo mais, e aí então o valor do Tentação do Mate para pagar essa dívida. Essa questão, assim, é só essa dívida? Não, não tem só essa dívida. Tem algumas outras empresas que estão cobrando o DCE nas vias judiciais e que a gente já, com a nossa assessoria, que é uma assessoria gratuita, que se colocou à disposição, ela está nos ajudando nesse aspecto, está tentando fazer um acordo para estar dividindo essas dívidas, desbloqueando o CNPJ do DCE, para ele estar podendo compor novos contratos e trazer mais benefícios para os acadêmicos. Quer dizer que o DCE está com o nome sujo. Está com o nome sujo. Está com o nome sujo. Isso. O CNPJ dele está bloqueado. Será que vocês conseguem limpar o nome do DCE esse ano ou está difícil? Assim, a gente fez uma busca na questão das dívidas e hoje o valor que foi nos mostrado até então foi em torno de R$50 mil. É uma questão difícil, porque hoje os valores e as questões do DCE estão muito fechadas assim ao que é o aspecto do próprio Tentação, que hoje o valor do aluguel não é um valor bom, a gente descobriu que não é um valor que deveria ser cobrado, e o valor que é pouco ainda é remetido às dívidas que o DCE tem, uma delas no caso. Então assim, a gente tem expectativas grandes agora, que são o quê? A gente está confeccionando o jornal do DCE, que vai estar contando com apoios externos de empresas e que vão estar divulgando sua marca dentro da universidade e DCE, por consequência, está arrecadando um fundo para estar, então, pagando essa dívida. Temos questões de eventos também que a gente vai estar promovendo e que vai estar podendo nos ajudar nesse aspecto e até mesmo a carteirinha de estudante, que, quando vendida, parte daquele valor é repassado para o DCE. Então, assim, é um valor que o DCE pode estar buscando, estar agregando para também estar sanando essas dívidas. Não sei te precisar, não sei te dizer se vai ser sanada essa dívida ainda esse ano, mas a gente crê que até o próximo ano a gente consiga estar renegociando, fazendo com que a gente consiga então estar quitando essas dívidas até o fim da gestão Chapa 2. Vamos torcer que sim, né? São R$50 mil aí, né? Exatamente. O nosso DCE está com o nome sujo já há um tempinho. Eu quero te perguntar, fazer uma pergunta um pouco provocativa, mas não se sinta assim agredido, né? Sim. Você realmente acha, como presidente do DCE, que o universitário da Univale está preocupado com a qualidade da universidade dele ou só o Wi-Fi está funcionando legal, ele já está de boa, ele já está sossegado? Assim, a gente não pode generalizar quando falamos de uma universidade como a Univale, que no estado só perde para a federal. Nós contamos hoje com 25 mil acadêmicos em todos os campos da universidade. E assim, tem acadêmicos de todos os gêneros. E claro que uns estão porque o pai indicou o curso, quer que ele faça aquele curso, ele é pouco interessado no curso. Mas tem aqueles outros que querem fazer aquele curso, querem crescer naquela área, querem estar participando de uma forma ativa da sociedade e contemplando e colocando em prática as ideias que ela tem. Então assim,
Existem pessoas de diversos aspectos, diversas ideias, e que hoje não estão se mostrando tão ativas no DCE, mas há uma explicação para isso. A não transparência do DCE, o não comparecimento do DCE no dia a dia dos acadêmicos. Isso faz com que ele fique um pouco afastado, porque hoje a gente pode ter como exemplo os calouros. A gente chega hoje para um calouro de determinado curso e pergunta: você sabe o que é o DCE? Infelizmente não sabe, porque o DCE não se faz presente, não mostra atividades, não aparece para o acadêmico. Então, assim, isso é uma deficiência que a nossa gestão ela se compromete a tá tirando, tá sanando isso daí, porque é necessário que, principalmente, o acadêmico que está ingressando na universidade saiba que o DCE existe e que ele, acadêmico, tem voz lá dentro. Qual que foi a maior conquista do DCE até hoje e qual que foi a maior burrada? Acho que a burrada eu já sei qual que você vai falar. Da dívida. No DCE no geral? No geral. Eu acho que você já deve saber um pouco do histórico do DCE, até Sim. porque você está lá, né? Sim. Qual que foi a maior vitória e a maior derrota? A derrota é justamente... não limita-se a dívida. Porque a dívida é uma consequência de um projeto que às vezes não deu certo, a expectativa era maior do que essa. A gente não sabe o que passava na cabeça das pessoas que estavam fazendo aquela gestão. Mas também da não amplitude do DCE, porque hoje ele tem todos os campos para estar representando. E pouco se faz aqui em Itajaí, imagina nos outros campos. Então, assim, são questões de até mesmo representatividade, acredito que seja a maior derrota do DCE. A maior vitória, eu acredito que seja o seguinte: por questões de buscas anteriores do DCE, com gestões que realmente se interessavam em representar o acadêmico, em busca de diversas outras coisas e benefícios que trouxeram para o acadêmico. Em lutas por exemplo, eu fiquei sabendo de uma gestão que ficaram todos aqui na frente da reitoria, parados ali, acampados e buscando por um determinado projeto que tinham a apresentar para o reitor e tudo mais, e conseguiram então estar colocando isso em prática, e diversas outras buscas que o DCE fez, protestos e tudo mais. Isso são vitórias que hoje estão paradas, que assim, a gestão atual está se comprometendo ao quê? Não ser aquela gestão, como é que eu vou dizer, busca, como é a palavra que eu vou te colocar, aquela gestão que vai à luta, vai fazer protesto, vai incomodar, vai acabar atrapalhando no dia a dia do acadêmico. Não, ela está querendo fazer nas vias corretas. Por exemplo, agora na sexta-feira passada foi a nossa cerimônia de posse. Ali no dia contamos com a presença do deputado estadual Nicolas Reis, e que aí, nesse pouco tempo que a gente estava na sede do DCE, recebemos pessoas ali dentro preocupadas com a segurança dos acadêmicos da universidade, e que, representadas pelo Cássio, representante acadêmico do curso de Direito, entregamos então um ofício ao senhor deputado estadual Nicolas Reis, que pediu então o quê? Uma maior intensificação da polícia aos arredores do campus Itajaí, aqui da universidade, e câmeras a serem instaladas aqui nos arredores do campus, para então estar diminuindo esses assaltos, fazendo com que essas pessoas que têm que agem dessa forma de roubo e assalto e agressão ao próprio estudante da universidade, eles têm um certo receio de estar vindo até aqui na frente da universidade, então praticando esses atos ilícitos. Então, a gente está começando de uma forma que deve ser começado por assim, não de uma forma já agressiva, partindo para um protesto, incomodando até mesmo o dia a dia do acadêmico aqui, porque atrapalha. Atrapalha porque assim, a gente sabe da necessidade de um acadêmico, da deficiência, da dificuldade que ele tem de estar vindo até a universidade depois de um dia árduo de trabalho, estar cansado e chegar aqui e se deparar então com um protesto e por exemplo, interrompendo a saída da academia aqui e tudo mais. Então assim, são questões que não podem ser colocadas já de pronto. São questões que tem que ser conversado com a reitoria, tem que ser conversado com a coordenação, enviando ofício para os poderes públicos para que então eles possam estar colocando essas questões em prática e não partindo para esse lado agressivo. Essa é a minha visão e assim a da maioria do nosso pessoal da gestão. Está participando de uma forma ativa e não agressiva, mas sim das formas necessárias e que a gente tem
esse poder de estar buscando por essas pessoas, por essas poderes públicos que então podem dar esse aconchego, esse alento aos acadêmicos da universidade. Tu acredita na política? Assim, acredita mesmo na política? Assim, hoje a gente vive num país que sofre com uma política que é mal vista. Mas esse mal visto vem sendo há muitos anos. Por exemplo, assim, hoje a gente conta com pessoas no poder que já cometeram corrupção anteriormente e continuam se elegendo. Eu estava até tendo uma conversa no estágio onde eu faço lá com os motoristas e eu falei o seguinte para ele: como é que a gente vai conseguir mudar a política? Se hoje uma pessoa vai até o político e pede uma carrada de areia, pede uma reforma na sua casa, e aí esse político gasta com essa pessoa, gasta valores aí que são absurdos, entendeu? Aí a gente pega e multiplica o valor que ele ganha mensal para estar fazendo o que ele foi eleito. Será que cobre aquela despesa que ele teve no momento de campanha dele? Muitas vezes não cobre. E ele acaba sendo corrupto, roubando dinheiro público, tirando da saúde, que, por exemplo, aquela pessoa que pediu uma carrada de areia, num valor X. Aí ela vai no posto médico para que o filho seja atendido, é mal atendido. Aí ela reclama que foi mal atendido. Mas o grande culpado é essa pessoa que financia, que faz com que o político seja corrupto. A gente tem que buscar pessoas que não visem esse tipo de questão, que queiram mesmo representar o brasileiro. Hoje a gente tem uma necessidade muito grande disso daí, pessoas que realmente querem estar representando o povo brasileiro. A gente tem diversas pessoas hoje que estão tentando, com diversas dificuldades, porque hoje quem não tem dinheiro não se elege. Então, assim, a gente tem que ver com bons olhos essas pessoas, principalmente os jovens que estão se inserindo na vida política, para que então tenha bons resultados futuros. Aliás, o jovem está cada vez mais afastado da política. Exatamente. Não só em acompanhar, saber, né, procurar Exatamente. saber, mas como ingressar no meio político, porque está todo mundo muito desiludido, está todo mundo Exatamente. achando que todo mundo corrupto, ladrão, safado, sem vergonha. Exatamente. E eu tinha essa visão também. Participei da eleição do DCE e vi que a gente pode estar mudando isso daí. Basta um querer, basta a vontade da pessoa de querer representar os acadêmicos, querer representar a sociedade. E isso daí aí fica engajado em diversos pontos, e que são uns desses aí que a gente acabou de apresentar, que é a compra de votos, que é a pessoa querer recuperar o dinheiro gasto numa campanha de eleição. Então, assim, tem que parar com isso. Essa questão do financiamento partidário, de eleição e tudo mais, a meu ver, assim, tem que haver de uma forma mais controlada, porque eu estava ouvindo uma palestra e a pessoa falou o seguinte: hoje eu estive ouvindo um candidato de Blumenau e ele falou o seguinte: eu vou lutar pela saúde pública do município, vou fazer isso, isso e aquilo. Mas mal sabiam os eleitores dele que ele estava sendo financiado por uma empresa de convênio médico. Aí, por exemplo, a pessoa vai se interessar em ter uma saúde pública boa ou vai se interessar em engajar, fazer valer os projetos da empresa na qual financiou ele? Então, assim, tem que ser visto esses pontos aí, porque eles são essenciais para a gente saber de que característica um político parte, de que característica ele almeja, para então estar buscando políticos que realmente querem representar o povo brasileiro e até mesmo o povo itajaiense, que aqui a gente está mais Bom, falando presente, com né? você, eu já vejo que você, óbvio, tem um lado político muito forte. Você é acadêmico de Direito, mas você pensa em seguir a carreira política aqui fora da Univale ou não? Não, eu sinceramente, eu não tenho esse interesse. Interesse esse porque, assim, a gente sabe do mundo que nos cerca. E eu pretendo passar para as pessoas que a política tem que ser vista de uma forma diferente. Porque, do jeito que está, infelizmente, não vamos ter por exemplo, meus filhos não vão ter um país melhor do que eu estou tendo hoje. Porque hoje acontece de ter o quê? Umas pessoas muito
particulares, engajadas no eu delas, entendeu? E não pensando nas gerações futuras que estão a vir aqui hoje. E não pensando no coletivo, né? Exatamente. Porque a política é você pensar num todo, num grupo. Exatamente. Né? Então, assim, muito engajada no particular e pouco no geral. E isso a gente tem que mudar, esse conceito. Tá buscando pessoas mais interessadas na vida pública, pessoas que queiram realmente fazer diferente e que busquem, então, um mundo melhor, um país melhor. Mas tem que ser aquele movimento formiguinha, aquele passo a passo, não dar um passo maior do que a perna, porque a gente acaba às vezes caindo, né? Então, assim, hoje acontecem coisas no nosso país que nos remetem o quê? A política é um absurdo, a política não pode acontecer dessa forma, eu estou descrente da política, mas se não acontecer de uma pessoa tomar a frente disso e se mostrar ser uma pessoa honesta e ser merecedor do voto do povo brasileiro, a gente nunca vai mudar, vamos continuar essa mesmice e o fim disso a gente vai saber só mais além, não vamos saber agora. Mas a esperança eu tenho esperança em você, Arthur, tá? Não, vamos buscar então. Vamos Boa buscar sorte com tudo, prazer em conhecer, você parece um cara bem intencionado. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pelo convite. E esse foi o Cafezinho 2, esse foi o Arthur, você pode ir lá na nossa página no Facebook se você quiser. Mas se você não quiser, o que eu posso fazer, né, Arthur? Exatamente. facebook.com/cafezinho2tv. Também tem lá todos os nossos programas no youtube.com/cafezinho2. A gente vai ficando por aqui, até semana que vem. E viva a política bem feita, né? Exatamente. Por favor. Vamos lá.